Que bom estar de volta com o nosso Classe Professores para um novo trimestre, uma nova lição. Hoje analisando a lição de número 2, cujo título é O Fundamento de Gênesis. O que isso tem a ver com princípios, com regras e com interpretação das profecias bíblicas, especialmente Daniel, Apocalipse? O que isso tem a ver? Parece que é um título deslocado aqui, né? O Fundamento de Gênesis. Na verdade, o autor colocou isso aqui para que a gente pense um pouquinho num aspecto que às vezes é desconsiderado por nós. Quando lemos Apocalipse, especialmente, nós achamos que ele é um livro isolado. Mas, na verdade, o Apocalipse, ele tem ligação íntima com toda a Bíblia. Com toda a Bíblia. Toda a Bíblia se encontra no Apocalipse. Então, nesta semana, nós começamos com o livro de Gênesis e as alusões que ele faz que vão nos ajudar a entender o Apocalipse e as suas figuras, os seus símbolos e os seus conceitos também, né? Por exemplo, há grandes conceitos como criação, pecado, graça, né? O inimigo, o diabo, que é a antiga serpente, lá no livro de Gênesis, que vão ser repetidos no livro do Apocalipse. Quais são esses conceitos? E esse é o estudo que vamos ter nesta semana. Nós chamaríamos esses conceitos, como numa matéria aí de escola, de disciplinas gerais. São aquelas disciplinas que todos os cursos têm. Disciplinas básicas, eu diria também, né? Então, quais são esses conceitos básicos que Gênesis fala e que lança luz, o entendimento deles nos lança luz para a nossa interpretação, para o nosso entendimento amplo do livro do Apocalipse? O primeiro deles é o próprio amor de Deus. Devido à nossa natureza pecaminosa, nossa ideia e definição de amor é contaminada, é verdade, pelo egoísmo, pelo orgulho, não é verdade? Mas em Gênesis 22, verso 2, nós temos a primeira menção de amor na Bíblia. Embora toda a criação foi um ato de amor de Deus, mas eu digamos assim, a menção explícita, né? Deus chama Abraão e diz para ele, olha, toma agora teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, aí aparece amor, e vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então aqui aparece o conceito de amor mais puro, sacrificial, doador, que depois vai se repercutir em João 3,16, no amor de Deus por nós. Se você toma João 3,16, diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Percebeu a relação existente entre Gênesis 22, o amor de Deus manifestado em doar o seu único filho em João 3,16? Então, isto é muito claro nas Escrituras. O grande amor sacrificial de Deus por nós. Tanto Gênesis quanto Apocalipse destacam esse amor. Um segundo ponto, ou um segundo conceito que aparece em Gênesis pela primeira vez, a famosa primeira menção, né? Mas que é repetido em toda a Bíblia e encontra sua culminância no Apocalipse, é o conceito do Cordeiro de Deus. Aliás, Apocalipse, ele destaca esta figura de Jesus como o Cordeiro de Deus. Mas a primeira menção direta ao Cordeiro está em Gênesis também 22, verso 7, no episódio de Abraão com o sacrifício de Isaque. Onde está o Cordeiro? Pergunta o menino para o pai. Essa pergunta ecoa pelos séculos e ela encontra a resposta em João capítulo 1, 29, muito tempo depois, onde João, quando vê Jesus, diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, esta é a resposta de Deus. E em Apocalipse, Jesus é chamado de Cordeiro, sabe quantas vezes? Mais de 20 vezes.
É um conceito básico no Apocalipse. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo está presente no livro do Apocalipse. Então, entender Gênesis é também entender Apocalipse. E para entender Apocalipse, precisa entender Gênesis e, logicamente, toda a Bíblia, para que a sua interpretação seja correta, seja saudável. Um terceiro conceito, além do amor de Deus, além do Cordeiro de Deus, que a lição nos apresenta e que é bíblico, é o conceito da morte. A primeira vez também que se fala de morte é em Gênesis capítulo 2, verso 17, quando Deus diz assim: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia em que vocês comerem, certamente vocês vão morrer. Nós conhecemos o contexto, e ele fala de desobediência de Adão e Eva, de separação de Deus e, logicamente, de morte. E aí nós começamos a entender que morte, e aí entra na questão da doutrina da morte na Bíblia, não é? Morte é o oposto da vida, não é parte da verdadeira vida, não está nos planos de Deus, não está nos conceitos de Deus dizer que a morte deveria fazer parte da nossa vida. Ela é um intruso no nosso contexto de vida. Não é? E o Apocalipse fala da solução final. Se Gênesis levanta o problema da morte por causa da desobediência, o Apocalipse mostra a solução final para a morte, porque Jesus foi morto e então ele diz: eu estou aqui vivo para todo sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno, Apocalipse 1:18. Você percebeu como há uma ligação entre Gênesis e Apocalipse? Então, um último ponto que eu queria destacar com você, que a lição naturalmente está trazendo, para você entender que conceitos ditos a primeira vez no Gênesis são depois, encontram o seu clímax e a sua explicação maior e mais profunda em Apocalipse, é o caso da serpente. Né? A serpente é o inimigo que deu origem ao problema do pecado lá em Gênesis 3, 1-5, quando ela aparece para Eva e num lance de marketing tremendo, ela desvia Eva da sua adoração ao verdadeiro Deus e ela a desvia e, logicamente, Adão também, para o pecado, para a desobediência, para a transgressão da lei. Né? Então, lá em Gênesis 3 é mencionada a serpente na história da origem do mal e fala com a mulher. Já em Apocalipse 12, a serpente reaparece e ela é identificada agora como a antiga serpente, diabo e Satanás. E o texto diz assim que houve guerra no céu, Apocalipse 12, 7-9. Houve guerra no céu e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Interessante isso aqui. Então, você tem conceitos em Gênesis que se encontra sua culminância no Apocalipse com uma explicação completa e, no caso da morte, por exemplo, com a sua explicação derradeira. A morte terá fim. Amém. Louvado seja Deus. Não é? Então, para a gente terminar, eu queria deixar com você, eu sempre deixo aquela perguntinha, aquela questão para você discutir com os alunos, né? Nós tivemos nessa semana uma pequena amostra, né, de tudo o que o Apocalipse fala, que também é encontrado ou encontra precedentes no restante da Bíblia. Né? Agora, diante disso fica uma pergunta. Né? Qual é o problema de querer interpretar Apocalipse e Daniel fora dos limites bíblicos? Tem gente que interpreta Apocalipse e Daniel com o jornal do dia, né? Com as notícias da internet, né? Então, é sempre um perigo isto. Há muita gente fazendo interpretações. Então, quando acontece um desastre, quando se levanta um líder mundial, às vezes mais, digamos, autocrático, então as pessoas tendem a ligar esse líder ou a esse fato, a essa tragédia, dizendo, olha, isso aqui está, de fato, cumprindo isto. Né? Quando um religioso influente dá alguns passos para lá ou para cá, ou morre um deles e entra outro. Então, tem gente que faz profecias de oportunidade, que eu chamo, né? E isto gera um alvoroço nas pessoas.
Nós devemos nos limitar àquilo que está escrito na Bíblia, interpretar a história a partir do texto bíblico de forma fluida, desde a primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo. Isso chamamos de historicismo, né? Agora, eu me lembro aqui de um texto do livro Atos dos Apóstolos, página 369, não do livro bíblico, mas do comentário que existe sobre Atos dos Apóstolos, de Ellen White, que diz assim: alguns dos obreiros mais jovens, e eu vou dizer alguns dos obreiros mais velhos também, cansaram-se das verdades tantas vezes repetidas. Parece que aquilo que pregamos, que está baseado no sólido texto bíblico, não é muito bom, não chama mais a atenção do povo. Então nós temos que colocar uma pimenta aí nessa história. É isso que ela está dizendo, né? Alguns dos obreiros mais jovens cansaram-se das verdades tantas vezes repetidas, buscando algo novo e estimulante, procurando introduzir novas propostas de doutrina. Isso, de fato, é preocupante. E hoje, mais do que nunca, eu já disse isto e vou repetir nesse trimestre, existe uma tentação que é minha, que é sua, que é de todo mundo, de querer lacrar. Então eu faço um videozinho e eu divulgo aos 4 cantos do mundo, dizendo, olha, isso aqui é assim, assado, e a profecia se cumpriu. E muitas vezes, quando a gente vai apertar aquilo, a gente percebe que é só eloquência, que é só historinha, que na verdade a profecia não se cumpre. Isso leva a um descrédito nas Escrituras, um descrédito na palavra de Deus. Devemos nos limitar ao que está escrito e somente ao que está escrito. Que Deus abençoe você e que a gente tenha um bom sábado, um bom estudo da palavra de Deus no sábado e uma recapitulação desse tema, e a gente se encontra na semana que vem, se Deus permitir. Um abraço e até lá.